Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre norma de um vetor, certo? E, bom, a definição é essa que está aqui, tá? Uma norma em Rn é uma função do Rn em R e que cumpre as seguintes condições. Que condições, né? F de x tem que ser sempre maior ou igual a zero e f de x é igual a zero se somente se o x for zero. A outra condição é que f de lambda x tem que ser igual a módulo de lambda vezes o f de x. Isso tem que valer para qualquer x, né, no Rn e para qualquer número real lambda, certo? E a terceira condição é que f de x mais y tem que ser menor ou igual a f de x mais f de y, tá? Para todo x e y no Rn. Em geral, a gente denota essa função norma, certo? Usando o símbolo de módulo, ok? Bom, vamos dar alguns exemplos aqui, certo? Pelo menos a gente vai dar 3 exemplos de normas aqui, tá? A primeira norma que a gente vai exemplificar aqui é a chamada norma euclidiana. Então temos x, né? Um ponto aqui do Rn, um vetor do Rn, x1, x2, até xn. A gente define a norma euclidiana, certo, de um vetor dessa maneira. A norma é igual a raiz quadrada de x1 quadrado mais x2 quadrado mais xn quadrado. Detalhe, né? A gente está definindo isso aqui, certo? Mas a gente precisa a gente precisa verificar se as três condições, né? Se essas três condições aqui, ó, certo? Elas valem para esse caso, certo? Ou seja, será que se a gente definir, né, a norma desse jeito aqui, será que ela cumpre essa condição e essa condição? Tá? Então, para isso a gente tem que verificar, né, cada uma dessas condições aí. Então, a primeira condição, bom, isso aqui é bem simples verificar, né, porque o módulo de x sempre é maior ou igual a zero. Tá? Por quê? Porque isso aqui é raiz quadrada de coisas ao quadrado, né, de números ao quadrado. Então, obviamente, isso aqui é sempre positivo ou nulo. E para que seja zero, né, ou seja, para que a norma de x seja zero, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que ser zero. Ou seja, você leva os dois lados ao quadrado, então a soma desses quadrados também tem que ser zero. Ora, mas se uma soma de quadrados dá zero, então é porque todos eles são nulos, né? Então, assim, se um deles não for zero, obviamente isso aqui não vai ser zero. Então, cada um desses termos aqui tem que ser zero. Então, cada xi é zero, então isso quer dizer o quê? Se cada xi é zero, você está dizendo que o seu vetor é o vetor nulo, tá? Então, a primeira condição está satisfeita. Vamos para a segunda condição. Se eu calcular lambda x, né? O que é lambda vezes x? Lambda vezes x é lambda vezes esse cara aqui, lambda vezes esse cara, lambda vezes esse cara aqui, né? Só multiplicar o lambda aqui dentro. Então, como é que vai ficar o cálculo da norma euclidiana aqui nesse caso? Fica o quadrado de lambda x1, né? Porque tem um lambda aqui, ó, tem um lambda em cada componente, né? Então, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, certo? Bom, e aí a gente pode fazer o que aqui? A gente pode, bom, isso aqui, né, fica lambda ao quadrado de x1 quadrado, aqui lambda ao quadrado de x2 quadrado e aqui lambda ao quadrado de xn quadrado. E a gente pode colocar o lambda ao quadrado em evidência, fica isso. E aqui a gente pode quebrar, né, como se tem um produto aqui, a gente pode quebrar isso aqui como o produto de duas raízes quadradas, né? Raiz quadrada disso aqui mais a raiz quadrada de lambda ao quadrado. E lembra o que significa raiz quadrada de um número ao quadrado? Não é o número, certo? Raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o que? É o módulo desse número. Então fica módulo de lambda, raiz quadrada do que está aqui. Tá? Você poderia esquecer o módulo aqui, deixar sem um módulo, se você soubesse que o lambda é um número positivo. Então, raiz quadrada de uma coisa ao quadrado vai ser o próprio número que está aqui, ó, aqui embaixo do quadrado, se esse número aqui for positivo. Tá? Em caso a gente não sabe, então por isso que tem que deixar o módulo. Ok? Bom, só que o que está escrito aqui, né, ó, é a norma de x, né? Essa norma euclidiana aqui de x. Tá? Então, a segunda condição também se verifica.
Bom, vamos para a terceira condição. Eu tenho aqui x, y, né? A norma de x é isso, a norma de y dá isso aqui. O que é x mais y? Quando eu somar x mais y, fica x1 mais y1, x2 mais y2, né? Xn mais yn, tá? Fica isso daqui. Então, o que seria a norma dessa coisa aqui? A norma desse vetor seria isso aqui, é o raiz quadrada, né? Raiz quadrada, disso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Então, ficaria, né? A norma ficaria raiz quadrada, desse primeiro componente ao quadrado, a segunda componente ao quadrado, e assim vai até a terceira, a última componente, terceira não, né? A enésima componente ao quadrado, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai para facilitar a nossa vida aqui, eu vou levar os dois lados ao quadrado, certo? Então, eu levar aqui ao quadrado, então ficou só essa parte aqui de dentro aqui, né? A raiz foi embora. Então, ficou só isso aqui. E agora? Agora a gente vai desenvolver cada um desses quadrados aqui, certo? O que é isso aqui? Esse primeiro quadrado? Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aqui, mesma coisa, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E assim você vai fazendo para cada uma das parcelas, até a última. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aqui eu só repetir, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou agrupar aqui, ó, veja só, se eu vou somar aqui x1 quadrado, x2 quadrado, até xn, tá, ó? Até esse camarada aqui, ó, xn ao quadrado. E vou somar aqui, vou agrupar y1 quadrado, y2 quadrado, até o yn quadrado, certo? Quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? O que é x1 quadrado mais x2 quadrado mais xn quadrado? É a norma de x ao quadrado. E o que é y1 quadrado mais y2 quadrado até o yn quadrado? É a norma de y ao quadrado, né? Aí, se você notar, fica duas vezes x1, y1, duas vezes x1, y1, duas vezes x2, y2 e assim sucessivamente aqui, né? Tá? Fica isso daqui, ó. Ou seja, o que acontece? Aí a gente vai ter que lembrar agora daquele teorema lá que eu comentei com vocês, da desigualdade de Cauchy, certo? Na verdade, isso daqui, né, ó, é o produto escalar, né, x por y. Bom, como nós temos aqui, né, o produto escalar, certo? Como a gente tem aqui o produto escalar, o que vai acontecer? A gente vai usar a desigualdade de Cauchy, certo? E a desigualdade de Cauchy diz o quê? Diz que o módulo do produto escalar entre dois vetores é menor ou igual à norma de x vezes a norma de y, né? Fica isso daqui. Então, isso daqui, certo? Essa sentença aqui, norma de x mais y ao quadrado, tá? Que é igual a isso daqui, né? Isso daqui vai ficar menor ou igual a quanto? Isso aqui a gente simplesmente repete, isso aqui também, só que como o produto escalar é menor do que isso, então no lugar disso a gente coloca o produto das normas, tá? Então isso aqui, esse número aqui fica maior ou igual a esse, né? Ou seja, agora o que a gente vai ter aqui desse lado de cá? Ó? Se a gente olhar aqui para esse lado, o que a gente tem? A gente tem isso, né? Ou seja, é o quadrado de norma de x mais norma de y. Por quê? É só fazer a continha, é só observar, né? Quadrado do primeiro está aqui, quadrado do segundo está aqui, duas vezes o primeiro pelo segundo está aqui. Então, isso que está escrito aqui é isso. Ou seja, a gente está dizendo que norma de x mais y ao quadrado é menor, né? Ó, é menor ou igual a isso daqui, certo? Isso daqui, a norma de x mais y ao quadrado, é menor ou igual que isso. E aí, uma vez que a gente agora tem essa sentença aqui, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? E fazer o quê? A gente vai ficar com, desse lado fica só a norma de x mais y, e aqui fica a norma de x mais a norma de y, né? Como a gente queria provar, ok? Bom, no próximo exemplo a gente vai fazer isso para um outro tipo de norma, tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com a norma do máximo, tá bom? Até mais!